Então, nós estamos no último dia, ou seja, o quarto e último dia do estudo sobre Obadias. Vamos concluir hoje esse estudo maravilhoso sobre esse livro tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão poderoso, tão grandioso, que é o livro de Obadias. O profeta menor, significado de Obadias é servo do Senhor. E para que a gente possa estudar direitinho, eu quero fazer a leitura do livro de Obadias. Então você abre aí o capítulo 1, que é o único capítulo do livro, de Obadias. Nós vamos ler, vamos começar lendo os primeiros versículos, e nós vamos recapitulando tudo para concluir, porque eu fiquei de ensinar hoje a segunda parte. Então a segunda parte será ministrada hoje. Aleluia. Vamos lá? Capítulo 1 de Obadias, versículo 1, diz assim: a visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido a pregação do Senhor, e um mensageiro foi enviado entre as nações, dizendo: levantai-vos, levantemos-nos contra Edom para a guerra. Quando fala visão de Obadias, como eu expliquei, não é uma visão de você ter uma revelação assim do Espírito no sentido de ver. Eu fecho o olho e vejo o microfone. Não. Mas é uma visão de revelação, de um entendimento de uma palavra profética, um peso de uma palavra profética, uma revelação, sim. Foi Deus que falou todas essas palavras que estão aqui, não foi uma opinião, nem uma vontade humana, de Obadias. Ele não foi lá e inventou uma palavra para ministrar, ele não foi lá e criou porque ele viu a injustiça e se encheu de indignação e foi falar. Não, ele recebeu do Senhor, e está nítido aqui porque ele diz: assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. E aí ele está dizendo que foi levantado um mensageiro. Por quem? Por Deus que levantou esse mensageiro para ir contra Edom, para chamar as nações contra Edom. Esse mensageiro, eu entendo que é o Espírito. Não foi uma pessoa física que foi lá: vamos nos revoltar contra Edom. Não foi aquela revolta política que acontece às vezes, se reúne pessoas para ir contra um político, Não, foi Deus que mandou um mensageiro. Esse mensageiro, eu entendo que é algo que vem no espírito deles. Eles recebem uma carga de espírito que eles nem entendem, e eles vão executar o juízo que Deus quer executar contra a nação que Deus quer executar. E também vamos continuar lendo. Versículo 2: eis que te fiz pequeno entre as nações, Edom. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas. Petra, capital de Edom. Na sua alta morada, diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viesse a ti ladrões e roubadores de noite, como estás destruído, não cortariam o que lhe bastasse? E se te viesse os vindinadores, porventura não deixaria alguns cachos? Mas está destruído e foi causada por Deus. Então a destruição de Edom foi causada por Deus e não pelos homens. Versículo 6 diz assim: como foram rebuscados os bens de Esaú, Edom, como foram esquadrinhados seus tesouros secretos. Versículo 7: todos os teus confederados, teus aliados, te levaram para fora dos teus limites, e os que desfrutam da tua paz te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram abaixo de ti uma armadilha, e não há entendimento em Edom. Aqui nesse versículo 7 a gente vê que foi exatamente dessa forma que aconteceu quando eu li na semana passada do historiador Éfeso. Aqueles que eram os aliados de Edom, que estavam ali junto com Edom, foram eles mesmos que destruíram Edom.
Versículo 8. Naquele dia, diz o Senhor, farei perecer os sábios de Edom, os homens de entendimento do monte de Esaú e do Bera, uma região montanhosa. Teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que o monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, tu serás coberto de confusão e exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu era como um deles. Mas não devias olhar satisfeito no dia da desgraça do teu irmão, nem se alegrar sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, e nem se alegrar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar com prazer satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, e nem apropriar-te dos seus bens no dia da sua calamidade, e nem parar nas encruzilhadas para lhe exterminares os que escapassem de Judá, e nem entregar o que lhes restassem no dia da angústia. Vou parar aqui por enquanto, para a gente recapitular essa primeira parte do livro, depois a gente continua a leitura. Então, nós vemos aqui nessa parte, recapitulando, a consequência de uma família disfuncional, os problemas que tiveram foi em nível nacional de nações, não envolveu só uma nação, envolveu nações, que podemos até dizer que pode chegar até em níveis mundiais, por que não? Problemas que começou dentro de uma casa, entre um casamento, um homem, uma mulher e filhos, que não foram corrigidos e resolvidos, causou problemas a nações. Então, se você tem algum problema, o Senhor colocou no meu coração, por estar em casa, para falar exatamente dessa forma. Então, eu vou falar exatamente dessa forma para todos que estão presentes e para quem está online também, que vai assistir a gravação. Que se há algum problema dentro da sua casa, da sua família, não faça vista grossa, não ignore, não deixe passar. Mas o que eu devo fazer? Corrija o seu erro, se posicione e faça você a sua parte. Porque se você está vendo algo errado, se você sabe que tem algo errado e você tem compromisso nisso, pode ser depois cobrado muito caro. Porque gerações futuras vão receber uma carga de herança, um legado que você está deixando para essas gerações. Então se posicione cada um. E não, eu sou criança ainda, eu sou nova ainda. Não, isso também serve para vocês, porque o posicionamento de uma criança hoje, pode ver que a história de Jacó e Esaú começou quando eles eram crianças, quando estava no ventre da mãe. Então o começo é sempre quando você é uma criança, o que você faz, aquilo que você se posiciona, o que você pensa, o que você acredita, as suas escolhas de hoje vai determinar muita coisa no seu futuro e dos seus filhos e dos seus netos. Então saiba que você, então, cada um, ninguém está isento, todo mundo carrega essa carga. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Alguns problemas que eu vou citar que havia na casa deles, que não foram corrigidos: inveja, ciúmes, competição, raiva, mágoas, falta de amor, falta de perdão, não se arrepender, não ser corrigidos em tempo, trouxe graves problemas e consequências. Inclusive o orgulho e a soberba do coração, porque claramente aqui, quando a gente lê no versículo 3, está lá: a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas. Por quê? Porque a soberba começou lá quando Esaú era pequeno e foi passando de um pai para o filho, de outro pai, de outra, da mãe, do pai, foi passando de geração em geração, e chegou no tempo em que Israel estava sendo invadido por Babilônia,
aqueles descendentes de Esaú, com soberba nos seus montes, e ao mesmo tempo zombando do povo de Deus, se aproveitando do povo de Deus, e ainda achando que eles eram muito melhores porque eles estavam nas rochas. Então nós somos muito melhores. Olha onde nós estamos, num lugar que ninguém vai invadir. Quem vai entrar aqui no nosso país e nos destruir? Ninguém. Mas lá, no deles, eles entram e eles facilitavam a entrada dos inimigos, eles ajudavam os inimigos e ficavam parados nas encruzilhadas esperando aqueles que fugissem, né? A gente leu aqui no texto, versículos 11. O versículo 11 está falando que ele ficava lá nas encruzilhadas, 11, 12 e 13. Que não deveria, ele não deveria ter ficado satisfeito, não deveria rir. Provavelmente eles estavam celebrando a derrota do outro, porque eles estavam muito soberbos, achando que os outros deveriam ser castigados. É como se fosse assim, eles precisam pagar, ser castigados, porque Jacó roubou a bênção que era nossa. Eles roubaram a bênção que era nossa e ficam guardando aquela mágoa, ficam guardando aquele ressentimento, ficam guardando aquilo no seu coração. E não liberou o perdão. Essa é uma recapitulação, tá? De tudo que a gente já ouviu. E agora, diante dessa palavra, vou passar aqui os slides rapidinho para a gente olhar e recapitular. E vou entrar na parte que é a palavra de hoje. Beber um pouco de água. Vamos lá. A história por trás da profecia, que é a história do casamento de Isaac e Rebeca, era um casamento que foi bem bonito, a história do casamento deles, o relacionamento deles foi bem bonito no começo, mas por uma proporção onde houve uma desconexão do casal. Uma coisa que você tem que prestar muita atenção quando houver uma desconexão entre o casal. O casal precisa estar conectado sempre um com o outro. Ah, mas eu não sou casada ainda. Já aprende. Já leva com vacina. Né? Quanto mais você souber, melhor é. Então, quando há uma desconexão psicológica, emocional, ou espiritual, ou em todas as áreas do casamento, os filhos eles vão ter competição um com o outro. E aí, por conta dessa desconexão, papai e mamãe tinham seus preferidinhos. Mamãe preferia o que ficava mais em casa, que era caseiro, ficava mais pertinho dela, fazia comidinha, né? Fez o guisado lá. E papai preferia o outro, que era primogênito, homem de campo, gostava de caça, e ficava mais próximo do papai. E aí havia uma competição que começou no ventre da mãe. Eles brigavam lá dentro e Deus, na sua onisciência, no propósito também que ele já tinha para a vida dos dois, ele disse que tem duas nações. Podemos dizer que era Israel e Edom. Dentro da barriga de uma mulher tinha duas nações brigando. E o Senhor falou assim: mas o maior, ou seja, o mais velho, o primogênito, ele vai servir o menor. Apesar de Deus ter falado isso, ele nunca aceitou essa posição que Deus deu para ele. Aí nós falamos também sobre o trajeto de Jacó até o encontro com Esaú, vamos da história. Ele teve a luta com Deus, ele depois se encontrou com irmãos, se reconciliaram, choraram. Né? Israel foi mudado, né, de Jacó para Israel, se tornou Israel. Esaú se tornou Edom e foi morar nas montanhas de Seir. A primeira parte, né, que eu estava falando aqui, as montanhas, a localização no mapa, e as montanhas que eram de pedras que eles habitavam. E aí as características individuais de cada um, eu não vou falar todas para a gente recapitular para o de hoje, mas cada um tinha suas características individuais. O ódio que de Esaú cresceu por séculos e gerações. Eles
não deu passagem quando Moisés vinha com o povo, porque eles tinham vingança contra Israel. Eles tinham raiva de Israel. Imagine que uma criança começa a crescer com raiva do irmão, com mágoa do irmão, com raiva do irmão, com mágoa do irmão. Aí fica adulto e continua sentindo aquela raiva, aquele ódio. Aí os filhos desse que tem raiva e ódio recebem essa carga de ódio, de raiva. Tem raiva da mesma pessoa porque mexeu com meu pai no passado, ou com a minha mãe, e fez isso. E aí vai guardando gerações. Quando eles precisam de ajuda, eles viram as costas, eles dificultam a passagem do povo de Deus, eles têm vingança, sede de vingança e desprezo. E Deus predestinou, sim, que fosse dessa forma. Porém, eu falei aqui sobre a graça e o perdão e a predestinação de salvação, né? Eu falei assim, Deus predestina a pessoa para a salvação, mas nós podemos mudar isso. Nós podemos mudar. De repente eu estou predestinada para ser salva, mas eu posso perder a salvação porque tenho livre-arbítrio. Existe sim algo que Deus ele chama, ele escolhe. Eu estou aqui hoje com esse microfone, não é mérito meu, é mérito de Deus. Ele que me escolheu, ele que me chamou, ele que me colocou aqui, ele me salvou, ele que colocou o meu nome no livro da vida. Ele escolheu, falou, você vem. Quando ele chegou lá e escolheu os 12 discípulos, ele chegou e falou, vem. Ele escolheu 12 discípulos, se tornou 12 apóstolos. E um foi substituído depois. Mas se ele escolheu, significa que tem uma predestinação, sim. Porém, uma pessoa que não foi chamada, não foi escolhida, ela pode ser salva? Pode. Porque se ela quiser, ela pode mudar o curso da vida dela. E uma pessoa que realmente foi chamada, foi escolhida, Deus apontou o dedo e falou, você, vem e segue-me. Ela pode rejeitar o chamado e perder a salvação. Foi o que aconteceu. Eu acredito que Deus não tinha esse plano para Esaú. Eu tenho certeza que Deus não tinha esse plano para Edom, nem para a nação de Edom. Deus queria que eles estivessem até hoje sendo abençoados, irmãos, parceiros de Israel. Mas eles escolheram, tiveram o livre-arbítrio da escolha. Aí eu falei das causas e consequências, né? A mágoa, a raiva, o ódio, a falta de perdão, o orgulho, a soberba, a arrogância, a desobediência, trouxe consequências de guerras, maldades, vingança, destruição de toda uma nação. A história poderia ser diferente se houvesse o perdão, se houvesse o arrependimento. A gente falou na semana passada. E falei também sobre as profecias que está em Isaías, em Jeremias e em Ezequiel sobre Edom. E as curiosidades do livro de Obadias, que teve reis edomitas, que quando o Império Romano se levantou, que invadiu Jerusalém e dominou Israel, eles colocou para governar edomitas, que foram os heróis, né? O grande Antipas e Agripas. E também falei do nome de Esaú. Ele foi chamado pela primeira vez em Gênesis 5:30. Saul lutou contra os edomitas, está lá em 1 Samuel 14:21. O rei Davi colocou os edomitas sob seu comando, 2 Samuel 8:13. E a principal tribo de Edom era Temã, Gênesis 36:34. Agora, tema de hoje. Segunda parte do livro de Obadias, que vai do versículo 15 a 21, então vamos ler. Eu vou ler isso aqui na minha versão. Diz assim, ó. Porque o dia do Senhor está próximo sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. Tua recompensa tornará sobre a tua cabeça. Observe que esse versículo, exatamente esse versículo, está dividido em duas partes. Porque a profecia de Obadias, ela tem duplo sentido. Ela é uma profecia para dois tempos diferentes. Ela é uma profecia para um contexto histórico de Edom, destruição de Edom, mas ela também é escatológica. Porque a Bíblia, quando fala o dia do Senhor, ele está dizendo o dia do juízo do Senhor, o dia onde Deus vai julgar. E aqui está dizendo o dia do julgamento de Edom e o dia do julgamento das nações da terra. Porque um dia Jesus vai julgar todas as nações. E então está falando a profecia duplamente
sobre o julgamento das nações e o julgamento contra Edom. Versículo 16 diz: porque Edom, como bebeste no monte da minha santidade, profanando, beberão também de contínuo todas as nações, beberão e engolirão a medida completa da destruição, e serão destruídas como se nunca tivesse existido. Então, eu tenho uma parte aqui da Bíblia que eu não li, que é da amplificada, que vai falar assim: profanando a orgia selvagem dos destruidores, beberão também por sua vez a minha ira. Ou seja, eles beberam, dá a entender que eles beberam bebidas no Monte Sião, se festejando, então, tipo, comemorando a destruição de Israel. E o Senhor falou: vocês beberam aqui no Monte Sião, você profanou o monte, né? Você fez coisas erradas aqui, pecou aqui no meu monte. Pode ficar tranquilo, que vocês também vão beber o outro cálice. Agora vocês vão beber o cálice da minha ira, o cálice da ira de Deus. Ninguém quer o cálice da ira de Deus, né? Então nós temos que aprender com a Bíblia o que não fazer. Não devemos nos alegrar com a desgraça de ninguém. Não devemos nos alegrar mesmo que a pessoa esteja passando por um juízo, mas aquela pessoa mereceu. Olha quanta coisa ruim ela fez, ela mereceu aquele castigo. Não se alegre. O Senhor fala: chore com os que choram e alegre-se com os que se alegram. Nós não devemos nos alegrar com a desgraça de ninguém, mesmo sendo a pessoa que está sendo, recebendo o cálice da ira de Deus. Ela está sendo julgada por Deus, ela está passando por um processo de colheita da sua própria reputação. Nós não devemos agir dessa forma com essa pessoa. Aí diz assim, versículo 17: no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para aqueles que escaparem. Ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão suas próprias herdades. A casa de Jacó será como fogo, a casa de José chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor disse. Por que casa de Jacó e casa de José separado? E não é fogo e até chama. Eu aprendi hoje, que aqui está falando Reino Norte e Reino Sul. E o Reino Norte e Reino Sul seriam um chama e o outro fogo. E Edom as palhas, ou seja, a matéria que seria consumida pelo fogo deles. E eles seriam destruídos para sempre. Versículo 19 diz: os do sul possuirão o monte de Esaú, e os da planície, os filisteus, também os campos de Efraim, de Samaria. Benjamim possuirá Gileade. Os cativos deste exército, os filhos de Israel, possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul, do Negueb. E se levantarão salvadores no monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. E aqui finaliza o livro. Então, eu coloquei aqui no slide: Jesus é o Senhor das nações. Então, o livro de Obadias também está dizendo que Jesus é o Senhor das nações. Mas as nações fazem tantas coisas e destroem, e aí é uma guerra de políticas, e os políticos brigam, e a guerra, a nação destrói a outra, invade a outra, é tal de guerra de capitalismo, comunismo, de divisão, de ganância, de poder, de tantas coisas. Mas saiba que um dia, Jesus vai julgar todas as nações. E aqui está dizendo que será destruída as nações, quando Jesus julgar.
julgar, e ele reinará, e ele governará, e os maus serão destruídos. Só escapará do julgamento do Senhor. Só escapará aqueles que temem o Senhor, aqueles do Monte Sião. Eu já vou entrar na parte do Monte Sião antes, não vou pular não. Deixa eu falar aqui, ó, lei da retribuição, Mateus 7, vai dizer, se você quiser abrir, para ler aí. Mateus 7 vai dizer para não julgar, para não ser julgado, porque com a mesma medida que medires, serás medido. Então, não julgueis, para que não sejais julgados. Ou seja, vamos trazer isso aqui para a história. Houve julgamento, ou seja, hoje houve um plantio de Edom contra Israel. Eles fizeram uma plantação de apontar dedo, de julgar, de condenar. Só que, se nós formos julgar, a Bíblia não proíbe totalmente de você julgar. Mas ele fala assim: se você julgar, faça justamente, faça isso com justiça. Por quê? Porque com o mesmo juízo que você julgar, você vai ser julgado. E a mesma medida com que medirdes, serás medido. Porque você está reparando com o cisco do olho do irmão, né? Tá aqui, ó. Porque repara no argueiro, cisco, partícula, que está no olho do teu irmão, e não vês a trave de madeira que está no teu olho? Como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar esse cisco do seu olho, com a trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás aí. Não está proibido, mas está dizendo: se conserta primeiro, enxergue você primeiro. Porque às vezes, quando a gente está gastando nosso tempo em olhar para nós mesmos, para olhar nossos erros, a gente tem nem tempo, não consegue nem ver o erro do outro, porque a gente está com o nosso foco olhando para os nossos próprios erros. Agora, quando a gente está preocupado em olhar para o erro do outro, apontar o erro do outro, falar do outro, sabe o que acontece? A gente não enxerga o nosso. E é isso que está dizendo aqui. Aí cuidareis, aí sim, cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso aqui significa que a mesma medida e o mesmo julgamento, a mesma medida que Edom usou para com Israel, Deus falou assim: eu vou usar a mesma medida com vocês. Vocês riram deles? Vão rir de vocês. Vocês humilharam eles, desprezaram. Tudo que vocês fizeram, a mesma medida eu vou usar para vocês. E Deus, ele é justo dessa forma. Deus, ele é justo. A base do trono de Deus é justiça. Ele é justo. E ele tem essa lei da retribuição, de olho por olho, dente por dente. Porque é a mesma medida. Ah, mas Jesus, quando veio, ele transformou isso e disse: lá na lei estava dizendo que era olho por olho, dente por dente, agora você vai perdoar. Não, Deus está trabalhando no nosso caráter, para que nós possamos perdoar e deixar a vingança com Deus. Mas agora o próprio Deus, ele vai te tratar, me tratar cada um de nós na mesma medida. Agora faz sentido porque tinha espada. Porque a palavra, ela é poderosa, né? Ela é pesada, mas ela vence o diabo. De repente o diabo quer pegar a gente exatamente nos pontinhos pequenos que a gente não enxerga, que a gente se faz surdo. Mas o Senhor está abrindo nossos ouvidos hoje para dizer: na mesma medida com que você mede os outros, o próprio Deus mede você. Então nós não devemos, né, julgar o outro injustamente. O ideal é que você não fique julgando. O ideal é que você perdoe e se coloque diante de Deus, para que o próprio Deus faça a justiça no seu lugar, porque Ele sabe fazer. Eu vi que em todo o texto que a gente lê da Bíblia inteira, eu não vejo Israel fazendo justiça contra Edom. Em nenhum momento eu vi Israel indo contra Edom. Eu já vi sim, Saul lutou contra os edomitas. Eu vi sim que Davi colocou eles
no direcionamento de Deus, não por vingança. E aqui quando Obadias se levanta para profetizar, ele não está falando de vingança humana, ele está falando da justiça de Deus. Então, se você está sendo injustiçado, escute isso, preste atenção. Se você está sendo injustiçado, saiba que Deus é justo para fazer justiça por você e retribuir. E Ele é tão fiel e tão maravilhoso que quando Ele tem que retribuir um bem que foi roubado de você, uma injustiça que você sofreu, Ele te recompensa mais. Porque a Bíblia fala que Ele tem dupla honra para cada dia de vergonha. Sabe o que é isso? Dupla honra. Deus é justo. Não importa se a pessoa ou se alguém usado pelo inimigo está te perseguindo, está te causando injustiça. Mas também tome cuidado, para você não ser uma pessoa que vai cair na mira de Deus para ser julgado por Ele. Se você está cometendo injustiça contra outra pessoa, se você está maquinando mal contra alguém, se você talvez não esteja nem maquinando, mas você julga, você critica, você aponta o dedo, você se sente muito superior no direito de acusar, de apontar o dedo, cuidado, libere o perdão, se conserte e deixa, confia no excelente advogado Jesus Cristo que você tem, no perfeito juiz Deus Pai que você tem, que Ele vai cuidar da sua causa. Confie a sua causa na mão dele e descansa, celebre a vida. Ele quer que você desfrute da sua vida e seja feliz enquanto Ele cuida da justiça pela sua causa. Salmo 37 vai dizer que Ele faz sobressair a sua justiça, ou seja, a justiça da tua causa, da tua vida, como a luz da aurora. Aleluia. Então Ele é justo juiz. Glória a Deus. E a última parte, que é do julgamento dos montes, Seir e Sião. O Senhor fala aqui no finalzinho do... O vento devolve a mensagem, deixa eu voltar. Aqui, ó. Se levantarão salvadores do monte Sião, no versículo 21, para julgarem o monte de Esaú. Aqui tem também duplo sentido, porque Deus ia pegar o povo de Edom e o povo de Israel e o povo de Deus, aqueles que eram justos, que estavam ali sendo injustiçados, eles iam ser o juiz. Olha o que Deus pode fazer comigo com você. Pode colocar nós na circunstância de juiz, mas aí Deus colocando para julgar o inimigo, aquele que está cometendo a injustiça, que é Edom. Mas a gente pode trazer mais dois sentidos para isso aqui: o sentido escatológico e o sentido também espiritual. Por quê? Porque o monte Seir pode ser traduzido como religião corrupta, como pessoas afastadas de Deus, que o ímpio pode ser traduzido como isso, que é os edomitas, aqueles que não temem a Deus, aqueles que não têm temor do Senhor, aqueles que não vivem de acordo com a vontade do Senhor. E o monte Sião, sempre tem louvores, salmos e cânticos e muitas coisas maravilhosas do monte Sião. O monte Sião é o local da presença de Deus, é o local onde tem Deus. Seu coração pode ser o monte Sião, você pode ser o monte Sião, a igreja pode ser o monte Sião. Nós somos o monte Sião de Deus. Israel é o monte Sião de Deus, nós somos o monte Sião, onde habita a presença de Deus. Aleluia. E neste lugar, agora vamos trazer aqui um entendimento. Se levantaram salvadores no monte Sião. Que salvadores são esses? Pessoas que foram salvas por Deus e agora elas vão ser instrumentos de salvação. E a Bíblia fala que, eu não peguei esse versículo que não deu tempo, mas a Bíblia fala em Apocalipse que nós, igreja, ao vencer, vai governar as nações com Cristo. Será dado vara de ferro para julgar as nações. Apocalipse é uma das cartas. Não peguei o versículo, mas se alguém encontrar aí. Uma das cartas de Apocalipse das igrejas, e fala que ele vai dar para julgar as nações com vara de ferro. Aleluia. Então nós podemos entender,
Deus, como igreja glorificada, como igreja salva, como igreja arrebatada, como igreja que venceu, a noiva verdadeira de Jesus que venceu e estará agora para julgar as nações com vara de fé, justiça. Aleluia. Se alguém achar, me fala, tá? Enquanto isso, eu vou ler o último slide que diz assim: conclusão. Deus, ele é justo juiz. A base do trono de Deus é justiça. Ele governa sobre todas as nações do mundo e julgará todas as nações da terra. Devemos sempre ajudar e ser humilde para perdoar, amar e aceitar a vontade de Deus. Ajudar o quê? Ajudar o próximo. Ajudar quem? Aqueles que necessitam. E não ajudar o inimigo a invadir. E ajudar uma pessoa que está passando por uma circunstância difícil, por uma situação difícil. E às vezes o que a gente faz? A gente ajuda a piorar a situação daquela pessoa. A gente julga que aquela pessoa é merecedora daquilo. Como que a gente ajuda às vezes? Aí estão lá falando mal da fulano, do ciclano. Está lá metendo a língua falando mal. Aí você vai lá e ajuda aquela pessoa a falar mal, e ajuda a espalhar a fofoca, e conta para outra pessoa. Então você não está ajudando a pessoa a melhorar, você está ajudando a piorar a circunstância. Edom ajudou sempre a piorar a situação de Israel, e nunca foi favorável a Israel. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, e nunca guardar mágoa, né? Orgulho, arrogância, mas se quebrantar, amar e submeter a Deus. Corrija sua casa. Não permita que a sua casa continue no erro. Posicione-se. Mude sua atitude com seus filhos e descendentes, pois eles herdarão um legado seu. Você achou, Sara? Não, é uma carta que faz uma das igrejas da Ásia, no começo do Apocalipse, que fala que ao que vencer, se não achar, não tem problema. A gente já sabe que tem isso lá. Versos, capítulo 2, verso 26, a igreja de Tiatira. Aos que conseguirem a vitória, se continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, autoridade sobre as nações para governá-las com uma bala de ferro, quebrá-las em pedaços, como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. É isso, né? É isso. E na versão mais antiga, você pode achar aí 2, 26. 26 a 28. Apocalipse é o último livro da Bíblia, tá? Capítulo 2, versículo 26 ao 28. E aí a gente conclui, né, esse estudo. Tem muito mais coisa para a gente estudar no livro, mas eu creio que já foi o suficiente. Pode ler. E aos que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regará, e serão quebradas com vasos de óleo, como também recebi o meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. É parecido, né? Está bem parecido com a versão, né? É quase igual. E é isso mesmo. O Senhor, ao vencer, mas tem outros textos, né? Que eu não pesquisei para fazer, que vai falar que nós governaremos sobre as nações, nós julgaremos as nações junto com Cristo, que é Ele que vai julgar, mas Ele vai dar autoridade para a igreja, não só para julgar, mas para governar as nações. Que período é esse? O período do milênio, onde nós estaremos com Cristo glorificados e estaremos
governando com Cristo nas nações. E depois disso, virá a nova Jerusalém, a cidade de Deus. Glória a Deus. E que nós possamos guardar no nosso coração a palavra do Senhor, porque ela é o remédio. Tem mais uma coisa que eu gostaria de falar, desde o início eu já estava com isso para falar, que nós temos que vir aqui com fome. E nós temos que chegar aqui e nos alimentar, porque a palavra do Senhor para nós, na nossa vida, ela não é uma espada para nos corrigir, ela é um alimento para nos fortalecer. Na nossa vida, ela é uma espada para nós usarmos e manejarmos essa espada. Porque o que acontece com uma espada que não é manejada de forma correta? Ela vai causar acidentes, ela vai causar destruições, ela pode destruir até você mesmo. Uma palavra mal falada, mal interpretada, mal traduzida, ela vai causar problemas, porque ela é uma espada. Mas quando nós viemos para a casa do Senhor, nós temos que vir comer o pão da vida, o alimento. Vir com sede, anseio, desejo de conhecer mais de Deus, de saber mais de Deus sobre nós e termos esse alimento no nosso espírito, mais de Deus em nós. Amém? Então, até aqui foi o estudo deste livro maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Vamos finalizar aqui. Nós precisamos, nesse momento, nós vamos fazer uma oração, né? Prática.